dia a todos, bom dia à comissão organizadora, Mário, Pedro, Fernanda, Alexandre. Como sempre, é uma honra e um prazer enorme estar aqui. Inclusive, estava no exterior, voltei ontem para a apresentação, que é uma coisa que eu acho muito importante. Assim, eu falo isso daí sempre para vocês, falo sempre para o Mário, para vários pacientes, que a importância e a força do Instituto é um projeto muito importante, muito bonito, que precisa continuar, precisa crescer. Vocês estão cada vez mais fortes, a dedicação é cada vez maior, e uma coisa que eu sempre falo é que tem, como o Mário acabou de comentar, dessa câmera, a gente como profissional da saúde, a gente tem acesso aos resultados científicos, né, da medicina baseada em evidência. Só que também já com alguns aninhos de experiência, a gente vê que na prática a coisa é um pouco diferente. Então, às vezes você tem um projeto, você tem uma câmera que parece ser muito boa, mas os pacientes testam e falam, olha, não me ajudou em nada. Com medicamentos, com tratamentos é a mesma coisa. Então, claro, a medicina baseada em evidência é o começo de tudo, é a fonte de tudo, porque a gente tem que ter sempre estudos fortes, estudos que a gente possa confiar, até para poder passar esses resultados para vocês. Mas a prática é a prática. Como a gente conversa também, que tem alguns casos que os resultados da análise genética vêm negativos, e a gente fala, a chance de ser é muito próxima de 100%, mesmo com o resultado negativo, porque a clínica é soberana. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente também. Para mim também, um outro prazer muito grande, além de estar aqui com o Instituto, com a Lyon, eu comecei toda a minha pós-graduação aqui, no Departamento de Oftalmologia da USP, né, em 95, então já faz um tempinho. Fiquei 2 anos na retina, depois fui para a Unifesp, fiquei muitos anos na Unifesp, e voltei durante o período que eu estava na Unifesp para ficar mais 2 anos aqui na Neurooftalmo, com o Dr. Mário Monteiro. Então eu sinto aqui também como uma casa para mim. E depois tem a parte que eu fui para os Estados Unidos, e hoje de volta aqui. Mas vamos falar então hoje um pouquinho sobre algumas coisas de atualidades, e tem coisas interessantes, eu acho. Apesar desses 2 últimos anos terem sido anos muito difíceis para a ciência, né? Por causa da pandemia, muitos estudos ou pararam ou diminuíram. A pandemia afetou o mundo todo, em todas as áreas, né? Na medicina também, infelizmente. Mas mesmo assim, a gente tem alguns resultados interessantes e tem algumas coisas legais aí para estar dividindo com vocês. Então, novamente, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite. E para falar de Leber, e até para falar de tratamento, né, que é a atualidade, o que interessa para todo mundo é tratamento, a gente tem que começar falando sobre as neuropatias ópticas de uma maneira geral, porque elas têm muita coisa em comum. Muito do funcionamento delas é igual ou muito parecido, e a pesquisa de uma ajuda na pesquisa da outra. Então, lembrando que a gente tem aí a atrofia óptica dominante, a síndrome de Wolfram, que também tem é uma outra doença rara, que não sei se todos conhecem, mas além da baixa visual, ela é uma doença muito mais sistêmica. Ela cursa com diabetes mellitus, diabetes insípidos e
uma atrofia auditiva também, uma baixa de audição. Também eles têm um grupo muito forte aqui no Brasil, e de pacientes também estão se estruturando, e é uma doença que tem coisas muito semelhantes. A parte da neuropatia óptica das duas é muito semelhante. Então, a gente tem a atrofia óptica dominante, ou que é juvenil, que é um pouco mais branda, e finalmente a neuropatia óptica de Leber. A autossômica recessiva, que é a primeira, é mais rara. Ela faz parte do grupo das doenças ópticas hereditárias, né, das neuropatias ópticas hereditárias. Tem alguns relatos de consanguinidade. É presente muito cedo, ela se apresenta logo nos primeiros meses de vida. A baixa visual é muito importante, a atrofia óptica é muito importante, e ela pode vir ou isolada ou associada a outras doenças e sinais e sintomas neurológicos. Wolfram, como eu já falei para vocês, a parte da neuropatia óptica é bem parecida com a do Leber. Quando a gente pega as limitações, a quantidade, a qualidade visual dos pacientes é parecido, eu acho que é a que mais lembra o Leber. Posso fechar isso daqui? Está aparecendo? Só está aparecendo também. E, como eu falei, tem outros sintomas. É uma doença bem mais sistêmica, e que, inclusive, infelizmente, a gente perde pacientes numa idade bem jovem por complicações outras que não as visuais. A atrofia óptica dominante é um pouco mais leve do que o Leber, né? A mancha central é menor, a baixa visual também é um pouquinho menor, e a progressão é bastante lenta. Então é uma doença que começa aí entre 7, 10, 15 anos de idade, e como a Leber, isso é uma característica meio parecida com a Leber, ela progride pelo resto da vida, ou seja, vão perdendo células do nervo óptico constantemente, lentamente, que isso é uma discussão que eu tenho muito com vocês, porque às vezes vocês falam, mas minha visão já é tão ruim e eu não estou notando melhora com a medicação. Mas o que a gente sabe, o que está comprovado em muitos estudos, inclusive um dos estudos mais recentes que eu vou estar conversando hoje com vocês, é que a doença ela não é estática, ela é progressiva para o resto da vida. Então, o resto da vida lentamente vai tendo perda de fibras do nervo óptico e, infelizmente, a visão também. Claro, a visão é o que eu sempre falo para vocês, já é muito baixa, então para vocês perceberem essas mudanças é difícil. E para perceber também mudanças positivas também é difícil, porque às vezes a gente vê na consulta e a gente fica super feliz que teve um ganho, melhorou um pouco o campo visual, não teve perda de fibras no OCT, ou uma perda bem menor do que a gente esperaria se vocês não estivessem usando nenhum tipo de medicação. Só que para vocês é frustrante, porque vocês falam, mas a gente não nota muita diferença na visão. Não, porque é lento. Tanto a piora quanto a melhora, infelizmente, hoje ainda é lenta. Infelizmente, com o que a gente tem disponível de tratamento, ainda é lento. Tomara, todo mundo torce, o que eu torço, é que a gente tenha o mais rápido possível algo que promova um ganho visual mais rápido. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem. A atrofia óptica dominante, só para terminar, as mutações genéticas são nesses genes OPA. E aqui mostrando, então, o campo visual, que tem esse escotoma central, mas para quem lembra do de vocês, o de vocês é praticamente tudo preto. Aqui é uma perda central também, mas bem mais leve que no Leber. E já no fundo do olho, a gente tem essa wedge shape, né, uma palidez da borda do nervo óptico. Vocês veem que não é o nervo óptico inteiro que está pálido, né? Uma parte dele ainda é rosada, e essa outra parte
mais branca é a parte que tem atrofia. E aqui mais ou menos a mesma coisa, mostrando a atrofia e a perda de campo visual central. Então, entrando na neuropatia óptica de Leber, que é o que interessa mais hoje a gente aqui nesse programa, os estudos mais recentes estão mostrando que a prevalência é mais alta do que a gente imaginava. Antes a gente imaginava que ela era mais rara. Mas por quê? Porque não se fazia diagnóstico. Infelizmente, um dos últimos tópicos da nossa conversa de hoje é um trabalho que acabou de ser publicado, agora em abril de 22, e que um dos pontos que eles tocam é isso, o tempo que se leva para fazer diagnóstico, que é um tempo que é super precioso. Quanto antes a gente faz o diagnóstico, maior a nossa chance de poder intervir. E eu trouxe esse artigo e queria dividir isso daí para vocês sentirem que isso daí não é aqui. Não é aqui no Brasil, não é porque a gente é um país pobre, não é porque a medicina daqui é ruim, isso é no mundo inteiro. Esse artigo ele foi feito, esse estudo foi feito com os pacientes que estão sendo submetidos à terapia gênica. Então são pacientes americanos, ingleses, franceses e alemães. E se vocês puderem e tiverem acesso a ler esse artigo, eu acho que é super importante, porque vocês vão ver que é uma realidade mundial, não é só aqui. E acho que isso é importante para vocês perceberem. Claro, países mais ricos têm mais acesso ao tratamento, mas mesmo lá eles falam das dificuldades de conseguir a idebenona. Então não é uma realidade exclusiva nossa. E aí entra sim a importância do Instituto e, Mário, qualquer coisa que eu possa ajudar também nessa parte mais governamental, a parte médica, técnica, claro, estou sempre totalmente à disposição. Mas falando sobre o Leber, então a prevalência que a gente está percebendo que é mais alta do que a gente imaginava, uma incidência aí de 1 para cada 400 a 500 novos, 1.400 a 1.500 novos casos por ano na Europa e nos Estados Unidos. A baixa visual iniciando entre 15 e 35 anos é uma baixa subaguda e progressiva, ou seja, baixa a visão no primeiro olho, continua baixando e depois de semanas ou meses tem a baixa no olho contralateral. A evolução, a gente vai vendo um afinamento dessa camada de células ganglionares que eu vou mostrar para vocês, do nervo óptico, e quase 100% dos pacientes têm um envolvimento bilateral. Pode ser assimétrico, pode ser um olho pior do que o outro, sempre tem um olho que é melhor, né? Sempre tem um olho dominante, sempre tem um olho que vocês põem o celular mais pertinho e conseguem ter uma qualidade melhor, mas quase sempre, 100% dos casos, quase o acometimento é bilateral. E esse slide é importante, eu acho importante frisar para vocês, para pacientes e para a família, que mostra o que é a doença mitocondrial. Ou seja, a mãe passa o gene patológico para todos os filhos e filhas. Só que os filhos, os pacientes os portadores do sexo masculino, têm uma chance 6 vezes mais ou menos maior de desenvolver a doença. Só que eles não vão passar para nenhum dos seus dependentes. Então isso é muito importante. Os pacientes afetados às vezes me perguntam: se eu tiver filho pode ter o mesmo problema? Só se a sua mulher tiver Leber, se a sua esposa tiver Leber. Se não, não tem. Se só o homem for portador, ele não passa, a doença termina aí. Agora, a sua irmã, mesmo que ela tenha visão normal, ela vai passar o gene da doença para todos os filhos. E esses sim podem vir a desenvolver a doença. Então a gente sabe aqui, e voltando às nossas conversas também do dia a dia, esses pedigrees são os mais frequentes. Se a gente pegar o 11778, 3460 e o 14484, é 90, 95% dos casos. Mas todo ano
locais em que tem uma genética voltada para isso, a gente sempre descobre alguma localização nova, alguma mutação nova, que não são colocados nos testes comerciais, porque são 1, 2, 3 casos, e para colocar isso daí num teste comercial, o custo do teste iria dobrar. Então, o fato de você ter, às vezes, um exame negativo não significa que você não tenha a doença. Então, essa mensagem também é importante. Como eu falei, bem mais comum em homens, uma alteração que também muita gente ainda não percebe, que é a alteração da visão de cores. A visão de cores é uma das principais funções do nervo óptico. Então, quando a gente faz aqueles testes para vocês tentarem ver os números com os pontinhos, tem gente que fala, não, mas eu não sou daltônico. Não tem nada a ver com daltonismo. Essa alteração da visão de cores é uma das características, uma das funções do nervo óptico. E no campo visual, a mancha central, que é o que atrapalha mais no dia a dia. Então, na fase aguda, a gente tem basicamente alterações de edema da camada de fibras nervosas, que eu vou estar mostrando para vocês. Pode ter alterações vasculares no nervo óptico, e com o tempo vai evoluindo uma perda dessa camada de fibras nervosas e atrofia óptica. O prognóstico ainda é ruim, ou seja, a gente está cada vez melhor, está cada vez mais próximo do tratamento, de um tratamento eficaz, mas ainda o que a gente tem na prática hoje é a idebenona, que para muitos pacientes funciona. A gente tem pacientes aqui na sala que com a idebenona voltaram a uma vida normal, estudam, se formaram, trabalham, mas infelizmente não é todo mundo que responde da mesma maneira. Isso é um outro ponto muito importante. Isso é em tudo na medicina, não só no Leber. A resposta é individual, infelizmente. A gente sabe estatisticamente que existe um ganho. E além disso, o mais importante, a progressão da doença ou é muito menor ou não existe com o uso da idebenona. Mas esse ganho e mesmo essa progressão da doença varia muito de indivíduo para indivíduo. Isso a gente não tem como saber, não existe um teste que a gente faça que fale, você vai responder bem ao tratamento. É só tentando. Infelizmente, isso não tem muito o que fazer, mas o que eu falo pela minha experiência aqui no exterior e pelo conhecimento da medicina baseada em evidência, hoje ainda é o que temos de melhor para a doença. A parte do aconselhamento genético também, como eu falei, é super importante, e existem alterações outras que a gente pode, do mesmo jeito que a gente falou do long like, né, que todos os sintomas parecem, mas o exame é negativo, tem outros que, além da baixa visual, tem outras alterações, como cardiológicas, neurológicas, neuromusculares, que aí seria o long plus, né? Então aqui é mostrando uma outra coisa que eu não sei se tem em slide, eu acho que tem, mas que é importante sempre frisar para vocês e para os familiares, para os irmãos, para as irmãs, é que a gente tem alterações subclínicas que aparecem muitas vezes antes de ter a baixa de visão. Então, por exemplo, nessa família que a gente acompanhou por 12 anos, 13 anos em Colatina, a gente via muitas vezes pacientes portadores com 100% de visão que chegavam para o exame, tinha uma alteraçãozinha no campo visual, tinha uma discreta alteração na visão de cores, tinha um edema na camada de fibras nervosas. Às vezes isso no ano seguinte desaparecia e continuava 100% de visão. E daí um dia, por algum motivo, que ninguém sabe qual que é o gatilho, a gente tem algumas ideias, daí a visão baixa. E daí é mais difícil de reverter esse processo. Mas existem já essas alterações subclínicas. Então são duas mensagens. Primeiro, tem as alterações subclínicas que muitas vezes precedem a baixa visual. E segundo, que a doença é crônica, que ela continua progredindo.
aqui mostrando um campo visual inicial, onde vocês veem que a mancha ainda é pequena, né? Isso daqui tudo, todo redondo, é o campo visual do olho esquerdo e direito. Com o passar do tempo, aquele edema da camada de fibras nervosas vai diminuindo, vai começando a aparecer a atrofia óptica, a palidez do nervo óptico, que significa a perda das fibras do nervo óptico, e a mancha começa a aumentar. No OCT, a gente vê também essa mesma evolução. No início, tá, essa linha preta, ela deveria estar dentro do espaço verde, que é o normal. Vocês veem que em alguns pontos ela está fora. Isso é um edema da camada de fibras nervosas. Com o passar do tempo, com a evolução, essas fibras vão diminuindo e daí ela entra basicamente nessa parte vermelha, que é a parte da atrofia óptica propriamente dita. E aqui, novamente, a mancha aumentando cada vez mais e o fundo do olho também, o edema diminuindo, desaparecendo, e a palidez, a atrofia aumentando cada vez mais. E no OCT, como eu falei para vocês, com o passar do tempo, aquele edema vai desaparecendo, a gente vai vendo perda da camada de fibras nervosas e perda da camada de células ganglionares da retina, que é a visão mais central. Então, por isso que às vezes também, para alguns pacientes, a gente tenta utilizar alguns antioxidantes, algumas coisas para estimular essa parte também macular e retiniana. Aqui mostrando então a forma como as doenças acontecem, né? O Leber, o Wolfram e a atrofia óptica dominante sendo mais nuclear, todas elas, deixa eu só terminar esse slide, todas elas fazem o quê? Promovem uma proteína que não funciona bem. A função do gene, né, é a produção dessa proteína, que vai fazer a energia, vai fazer com que a gente consiga enxergar. Aqui a proteína não tem um funcionamento bom. E o tratamento a gente tenta isso. Pois não, senhora? Doutor Felipe, o senhor falou no slide anterior do exame que pode ser feito, por exemplo, nos irmãos de quem já apresenta LHO. Qual que é aquele exame, que é aquela imagem, o OCT, não? Não, o exame é um exame genético. O exame que eu falei das alterações... fundo de olho. O fundo de olho, ele pode mostrar alterações subclínicas. Isso. Qual exame que é aquele? Em qualquer exame, tanto o exame de visão de cores, quanto o fundo de olho, quanto o campo visual, porque em cada paciente, algum exame pode estar alterado, não são todos que vão estar alterados. Então, basicamente, seria uma consulta de rotina neurooftalmológica que tudo seria avaliado. Tá, obrigada. Então, deixa eu correr um pouco, tem muita coisa para a gente conversar. Então, de tratamentos, que é a parte importante, na autossômica recessiva não tem nada comprovado. Wolfram, não vou falar muito, mas teve alguns tratamentos com esse dantrolene sódico que pareciam super promissores, mas os pacientes que eu tenho, que foram até para os Estados Unidos participar desses grupos de estudo, não tiveram uma melhora visual importante. Leber, então, generalidade de tratamento. Existe a recuperação espontânea, basicamente nessa mutação 14484, que chega até 60% dos casos. Claro, uns recuperam um pouquinho, outros recuperam mais. As outras, a recuperação espontânea é bem pequena. Lembrar sempre de eliminar os fatores de risco, álcool, tabaco e alguns antibióticos e as opções de tratamento, que é o que a gente falou. A idebenona, o EP743 e a terapia gênica. Então, a idebenona, a ação primária dela, ela age como um carreador de elétrons nessa cadeia de transporte mitocondrial e facilita a produção de energia. Essa é a ação primária. Secundariamente, ela age como antioxidante e protegendo a membrana mitocondrial de danos oxidativos. Ela teve já vários estudos e ela se mostrou eficaz para o Leber, para a atrofia óptica dominante e para a Wolfram. Esse foi o clinical trial, que quando ela foi aprovada na Europa, que foi com uma dose de 900 miligramas por dia e que ela conseguiu mostrar que os resultados
eram melhores com os pacientes que utilizaram a medicação versus os pacientes que receberam placebo. E a avaliação primária foi recuperação da acuidade visual, e ela sempre foi considerada segura e bem tolerada, que isso é super importante. Qualquer tratamento, para a gente falar que é bom, ele tem que ser seguro. Ele não pode melhorar a sua visão e piorar seu coração, piorar seu fígado. A idebenona é um medicamento seguro. Esse é um outro estudo retrospectivo que mostrou também que ela funciona. E o EP743 foi uma medicação, uma molécula que a gente ajudou a desenvolver lá nos Estados Unidos, que em teoria parecia ser muito mais potente que a idebenona. Na prática é muito parecida. A gente tem poucos tratamentos, poucos pacientes ainda tratados, muitos responderam bem ao tratamento, mas não foi aprovada pelo FDA, porque a gente não fez estudo com placebo. Mas a ação dela, o que a gente vê hoje na prática, comparando os grupos que eu tenho recebendo idebenona e recebendo EP743, são similares. Então esse é um outro estudo de uma medicação semelhante à idebenona na forma de colírio, que também não se mostrou muito eficaz. O aconselhamento genético, como eu falei, é super importante, vocês saberem como funciona. E vamos falar então nos últimos minutos sobre a parte de terapia gênica e a parte um pouco do que tem aí de futuro. Então a terapia gênica, a gente tem basicamente uma empresa que produziu esse GSH010, que é um gene modificado que é carregado por esse vetor viral. Ele vai para o núcleo, produz as proteínas. Tem várias maneiras de mecanismos de ação, mas um deles é indo para o núcleo produzindo proteínas normais, e daí entrando na mitocôndria e também produzindo proteínas normais e energia. Ou tem um outro tipo de funcionamento que ele iria direto na mitocôndria. De qualquer maneira, é modificando o gene para o gene normal e para a produção das proteínas normais. Então, a GenSight, que é essa empresa que a gente está participando dos estudos, eles começaram estudos na Europa e hoje nos Estados Unidos, em vários centros dos Estados Unidos. E já foram feitos vários estudos. O primeiro foi para entender a história natural da doença, que não acrescentou nada do que a gente já sabia. E daí começou a parte de tratamento. Então foram 2 estudos de tratamento, um com pacientes acometidos até 6 meses, outro com pacientes acometidos de 6 meses a 1 ano. A injeção é uma injeção intravítrea dentro do olho, que injeta esse vetor viral com o gene normal, que daí vai ou para o núcleo ou para a mitocôndria e modifica o gene e produz essas proteínas normais. O que os estudos mostraram para a gente? O Reality, como eu falei, foi esse para entender a evolução natural da doença. O Rescue e o Reverse, que foram os que realmente foram os de tratamento, a diferença entre tempo de acometimento, mostraram que a medicação funciona. E uma coisa mais interessante ainda, a injeção é sempre em um olho só. A maioria dos pacientes teve melhora bilateral. Então isso é uma coisa super importante. Agora, estão pensando em começar o Reflect, ou já estão começando o Reflect, que é esse estudo com injeções bilaterais para ver se o resultado é melhor ou não. E ainda tem esse Reality, que é um estudo que visa entender a evolução das alterações visuais, funcionais e estruturais e outros sintomas associados em pacientes com Leber. Então aqui só mostrando o Reverse e o Rescue, resultados em 48 semanas, mostrou uma diferença estatística entre os pacientes tratados e os pacientes que receberam placebo, mostrando que houve melhora, tanto visual quanto nos exames, OCT, campo, visão de cores e sensibilidade ao contraste. Os resultados de 96 semanas mostraram esses resultados mais fortes ainda e mostrando um ganho visual relativamente importante. E esses dois, agora esses estudos estão na fase 3, né, porque eu falo que é a fase final, que já está praticamente para ser submetido para
para aprovação, que mostrou então que os dois tiveram resultados positivos. A Gensight então é uma empresa que funciona com isso, eles produzem, eles só trabalham com doenças raras, genéticas, e mostrou então, esses estudos, os resultados foram bem interessantes. Por exemplo, no Reverse, os ganhos foram de 11 caracteres, 11 letrinhas, naquela tabela ETDRS, não é a tabela que a gente usa no consultório, é uma tabela mais para estudo científico, em 48 semanas e 15 caracteres em 96 semanas. Isso é importante. E 2 estudos estão sendo inicializados agora, que um deles é para avaliar a eficácia dessas injeções bilaterais, como eu falei para vocês, e o outro que é o que visa entender a evolução de outras alterações estruturais e de outros sintomas na Leber. Então aqui é mostrando, esse slide é importante, a linha preta é a evolução da visão, que mostra a história, o resultado daquele primeiro estudo que foi da história natural da doença. A visão vai caindo, continua caindo, e ao longo do tempo ela continua baixa e caindo cada vez mais. Os 2 grupos tratados são essa linha azul e a vermelha. Então, houve a baixa de visão e daí começou a melhora depois do tratamento, e essa melhora ao longo do tempo, aqui são 50 semanas, 100 semanas, 150, 200 semanas, é bastante tempo já. Está se mantendo esse ganho. E esse é o estudo que eu queria falar para vocês, que é esse estudo sobre o impacto do Leber na qualidade de vida dos pacientes e dos familiares, dos cônjuges, da família, ou seja, o impacto é muito devastante, não só na vida de vocês, na vida de todo mundo que está em volta de vocês. E isso é no mundo inteiro. Aqui, como eu falei, foram pacientes da França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, que referiram se sentir devastados com o diagnóstico da doença, após longa e duradoura jornada, ou seja, mesmo nesses países, até você chegar no diagnóstico demora. Frustrados com a perda da autonomia, que é uma das coisas piores que existem, e que também afetou os companheiros, né, e os familiares. O impacto foi bem amplo por esse estudo. Foi em capacidades físicas, no bem-estar emocional, nas relações interpessoais, no trabalho, nos estudos, nas finanças e nas atividades recreacionais, ou seja, praticamente em todos os campos da vida. Então, por isso que eu acho que seria importante, ele acabou de ser publicado, foi agora em abril de 22, mas eu acho que para vocês seria interessante lerem, para falar, pelo menos para vocês sentirem, vocês já sentem isso no Reconvexo, mas sentirem que isso é no mundo inteiro, e que está tendo um esforço aí mundial da indústria e da parte médica para tentar chegar a um tratamento que possa dar uma qualidade de vida, uma qualidade visual ampla, melhor para vocês, e parece que a gente está no caminho certo. O que a gente tem de resultados até agora, esse daqui são todos os estudos que foram feitos desde o início da terapia gênica. São estudos super importantes, super recentes, 21, 19, todos esses estudos eu venho acompanhando, muitos eu acompanhei os pacientes dos Estados Unidos, e os resultados, apesar de não serem brilhantes, ou seja, a gente ainda não chegou na cura da doença, porque o objetivo é um tratamento que a gente vá lá, modifique todos os genes, acabou a doença, e daí a gente faz essa injeção em todas as mães, em todas as pacientes do sexo feminino, modifica, o gene fica normal, não passa mais para nenhum filho. Esse é o nosso sonho de consumo, é o que todo mundo quer, é o que vocês querem, é o que a gente quer, é o que a indústria quer. Mas a gente está a caminho, a gente ainda não tem isso, mas comparando o que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, a mudança foi muito grande. Então acho que a gente tem que estar agradecido. Eu vejo outras áreas da medicina, que eu acompanho por colegas meus, que 10, 20 anos não muda nada. Eu estou com uma dor no pé aqui da minha viagem, eu falei com meu amigo ortopedista, ele falou,
tenta anti-inflamatório. Se não melhorar, tenta cortisona. Se não melhorar, faz uma ressonância. Isso eu ouço desde que eu entrei na faculdade de medicina há mais de 30 anos atrás. Então, não falando mal de outras especialidades, mas eu acho que a gente tem que estar agradecido que a gente está no caminho certo, e para o futuro a gente pode ter ainda muitas coisas. Pode ter tratamento com células-tronco, pode ter essas células neurais que modificam o gene. E, como eu falei, o futuro, o que a gente espera e o que eu acho que a gente vai conseguir é a prevenção da transmissão. Isso seria o sonho de todo mundo que está aqui, o sonho meu como médico, meu como pessoa. Então tem técnicas, tem estudos aí em andamento, então a gente tem que continuar acompanhando. Eu acho que a minha função como profissional da saúde é acompanhar essa parte médica, poder passar para vocês, poder dividir com vocês. Isso daqui funciona, isso daqui não funciona, isso daqui dá para confiar, o outro não dá. Eu acho que essa é a minha função, e é o que eu venho tentando fazer ao longo dos meus mais de 30 anos de formação, e continuo estudando, acompanhando, mas é importante também o feedback de vocês. É importante que vocês façam um acompanhamento, que vocês utilizem a medicação. Eu sei que é difícil, eu sei que é caro, vamos tentar modificar a lei, vamos tentar que o Estado pague, porque são doenças raras, isso é uma obrigação do Estado. Mas enquanto a gente não consegue isso, vamos entrar com liminar. Eu tenho vários pacientes que ganharam liminar que o governo paga. Então, a mensagem que eu queria passar é da gente não desanimar. É difícil? É muito difícil. É uma doença que afeta, como eu mostrei nesse trabalho agora, a vida toda, todos os aspectos da vida de vocês. Mas a gente não pode se entregar, porque o que eu vejo também na minha prática clínica como profissional é que aqueles que se entregam, o resultado é pior. Os pacientes que estão sempre lutando, estão sempre batalhando, eu vou melhorar. Eu vejo a batalha do Mário, a batalha de vários pacientes que estão aqui. Não é fácil, é uma coisa ao longo de anos e anos e anos, mas tem que continuar. Essa é a nossa função. Acho que a única parte boa aí de trabalhar e acompanhar doenças crônicas é que tem pessoas aqui que eu já acompanho há 10, 15 anos ou mais. Então vocês, a família, acabam se tornando amigos, não só pacientes, e é uma satisfação muito grande a gente ver que vocês continuam batalhando, que muitos já conseguiram melhora, e se Deus quiser e se a ciência permitir, muitos mais vão conseguir melhoras ainda mais importantes, como a evolução aí desses novos tratamentos que a gente tem disponíveis. Então, agradecer muito novamente o convite, é uma honra, como eu falei, estar aqui. Fica aqui o meu e-mail, qualquer coisa também, pessoas que não são pacientes, às vezes de outros estados, que não tem como vir, fica aí o contato, podem entrar em contato, é um prazer. E mais uma vez, meu muito obrigado.